Olá amigos, colegas, professores e professoras de arte. Eu tô aqui gravando esse vídeo hoje para nós podermos conversar um pouquinho mais, de uma forma um pouco mais próxima, sobre algumas questões que vocês têm me trazido em relação à aprendizagem dos nossos alunos. A gente está começando o segundo trimestre, agora no dia 6 de julho. Nós estamos trabalhando com habilidades, muitas delas de unidades temáticas que nós antes não tínhamos tanto acesso, tanta familiaridade. Então é por isso que eu quero conversar um pouco com vocês sobre essas habilidades. Muitas vezes a gente procura encontrar maneiras diferenciadas de promover o ensino dos nossos estudantes, mas é preciso que a gente lembre que não existe ensino se não houver aprendizagem. O que eu quero aqui é tentar colaborar um pouco com vocês para que o nosso planejamento de ensino atinja resultados melhores em relação à aprendizagem dos nossos alunos. Então eu vou compartilhar com vocês alguns aprendizados que eu tenho tido num curso que nós estamos fazendo aqui pela secretaria, lá com o pessoal da Nova Escola. E esse curso tem relação com o tratamento que a gente dá para as habilidades. Então, o que são as habilidades do currículo? É importante que a gente lembre, elas representam o direito de aprendizagem do aluno. Então, tudo que está relacionado na habilidade é aquilo que o aluno tem direito de aprender. Por nós, ela tem que ser encarada como um objetivo de aprendizagem. Porém, as habilidades, sobretudo no componente de arte, elas são bastante abrangentes. Então, muitas vezes, os colegas têm se deparado com alguma dificuldade para trabalhar com essas habilidades. E o que eu vou trazer aqui é um pouco do processo de decomposição das habilidades em objetivos de aprendizagem um pouco mais claros. E vou propor para vocês aqui um processo para facilitar esse trabalho. Eu apresentei aqui um exemplo de habilidade do segundo trimestre do primeiro ano. Então, a habilidade completa, ela diz assim: experimentar, identificar e apreciar formas distintas de manifestação da dança presentes em seu cotidiano. Rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. Bem, essa habilidade é muito ampla. Então, como que eu vou conseguir trabalhar ela toda em uma aula só? Eu não vou conseguir. Para que eu possa trabalhar com essa habilidade, desenvolver ela plenamente nos meus alunos, eu vou precisar decompor essa habilidade em pequenos objetivos de aprendizagem por aula. Então, vamos entender um pouquinho como essa habilidade pode ser decomposta. 3 partes. A primeira parte são os verbos. Eles falam dos processos cognitivos que o aluno vai ter que desenvolver. Então, nesse caso, a gente tem 3 verbos. Os alunos precisam experimentar, eles precisam identificar e eles precisam apreciar. Guarda esses, são os verbos. Mas quais são os objetos do conhecimento? Qual que é o conteúdo? O conteúdo dessa habilidade ou os objetos de conhecimento são as formas distintas de manifestação da dança presentes em seu cotidiano, rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas. Esses são os objetos de conhecimento. E a habilidade também apresenta a terceira parte, que vão ser os modificadores do verbo, ou complemento da habilidade. Eles vão dizer do contexto em que os objetos de conhecimento têm que ser trabalhados, ou o que tem que ser mais especificado na aprendizagem. Então, nesse caso, a gente vai ter cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. Como que eu vou trabalhar isso com os meus alunos? Para eu chegar a um objetivo de aprendizagem, eu preciso primeiro definir qual é o objeto de conhecimento que eu vou trabalhar. Então, nesse caso, você vai querer trabalhar com rodas cantadas? Ou você vai trabalhar com brincadeiras rítmicas? Ou com brincadeiras expressivas? Você vai escolher. Em seguida, você vai definir qual o verbo que você quer trabalhar. Por quê? Porque o aluno pode experimentar as rodas cantadas, ele pode, através da sua aula, aprender a identificar as rodas cantadas, ou ele pode participar de uma atividade onde ele faça a apreciação, ele vai aprender a apreciar as rodas cantadas, ou as brincadeiras rítmicas, ou as brincadeiras expressivas. Então você precisa escolher qual verbo que você quer trabalhar. E, em seguida, você vai definir o modificador.
Bom, você quer que nessa atividade o seu aluno trabalhe mais com a percepção ou você quer cultivar o imaginário do seu aluno? Você quer que ele trabalhe a capacidade de simbolizar ou você quer trabalhar com o repertório corporal? Você precisa escolher um complemento ou mais de um. Pode trabalhar com 2, com 3. Mas é importante lembrar que quanto maior a quantidade de complementos, maior vai ter que ser a sua aula, porque cada estratégia vai ter que trabalhar um desses complementos, percebe? Então, se você quer fazer uma aula sucinta, o ideal é que você escolha um verbo, um objeto de conhecimento e um complemento. Muito bem, você definiu essas 3 coisas. Então, eu coloquei aqui um quadro onde vocês podem ver algumas possibilidades. Na possibilidade 1, eu coloquei ali que o meu aluno vai experimentar as rodas cantadas, cultivando a percepção. Numa outra possibilidade, poderia montar uma aula pensando que o meu objetivo é que o aluno vai identificar algumas brincadeiras rítmicas, cultivando o seu imaginário. Uma terceira possibilidade seria o aluno apreciar algumas brincadeiras expressivas, cultivando a sua capacidade de simbolizar. Ainda tem um complemento que eu não usei, um modificador, que é cultivando o repertório corporal. Então eu poderia alterar a posição desses verbos e de objetos. Eu poderia montar uma aula em que o aluno tivesse que identificar rodas cantadas, cultivando o repertório corporal, ou que ele tivesse que apreciar brincadeiras rítmicas, cultivando a percepção. Enfim, eu posso estruturar como que eu vou montar o meu objetivo de aprendizagem, dependendo do que eu quero com aquela aula. Então, você foi lá e criou o seu objetivo de aprendizagem. Tenta fazer esse exercício. Você pode até pegar uma outra habilidade, se você preferir. Identifica nela quais são os objetos de conhecimento, seleciona um. Depois, identifica os verbos, quais são, seleciona um. Depois, identifica os modificadores ou complementos, seleciona um. E monta o seu objetivo de aprendizagem. Dá uma olhada nele, vê como é que ele ficou. É a partir desse objetivo de aprendizagem é que você vai escolher quais estratégias você vai usar na sua aula. Por quê? Porque essa estratégia, ela tem que encaminhar o seu aluno para o seu objetivo de aprendizagem. Então não adianta, por exemplo, eu escolher o verbo experimentar e não propor uma experimentação para o meu aluno. Se eu escolher experimentar, ele precisa experimentar. Se eu escolher identificar, eu vou ter que apresentar várias rodas cantadas e pedir que ele identifique de qual se trata. Se eu quiser que ele aprecie, eu vou ter que mostrar um vídeo, ou eu vou ter que mostrar, no caso aqui, um vídeo, mas eu poderia, se fosse uma outra habilidade, eu teria que mostrar uma obra de arte, eu teria que mostrar uma dança. Para apreciar, o aluno vai ter que olhar alguma obra de arte. A gente pode pensar em várias estratégias das nossas aulas. Mesmo agora à distância, né? Vocês têm inventado estratégias incríveis, mas as mais comuns que a gente usa. Às vezes a gente pede uma produção artística, então a gente apresenta alguma obra e pede que o aluno produza alguma coisa dentro daquela técnica, ou que ele produza algo usando aqueles mesmos signos, aquelas mesmas formas e cores que o artista usou, ou aqueles movimentos que estão presentes naquela dança. A gente pode pedir pesquisas individuais, então você pode apresentar alguns elementos daquela dança, no caso nós estamos falando de dança, nessa habilidade, mas se fosse uma habilidade de teatro ou de música, eu poderia pedir uma pesquisa relacionada sempre ao objeto de conhecimento. Eu posso dar uma aula expositiva dialogada, então muitos de vocês têm feito lives com a participação dos alunos, ou às vezes você grava um vídeo e pede que eles comentem, né? Eu tenho visto alguns professores postam um vídeo no Facebook e aí pede que os alunos façam comentários. De certa forma, isso é uma aula expositiva dialogada adaptada ao ensino remoto de emergência. Você pode pedir que o aluno faça uma apresentação artística. Também já recebi muitos vídeos, um muito emocionante, por sinal, de uma professora que pediu ao aluno que reproduzisse uma dança, uma roda cantada com os seus familiares, e assim ele fez e passou o vídeo para a professora. Você pode pedir que os alunos apresentem seminários, então você apresenta um tema de discussão e pede para o aluno te mandar um vídeo com a aula dele sobre o assunto. Você pode propor um jogo, uma vivência, quando você coloca para o seu aluno: tente montar um vídeo com a sua família sobre o assunto tal. É uma vivência, né? Ele está fazendo uma produção artística, mas está também vivenciando o processo de criação de um vídeo. E você pode propor uma apreciação estética, que normalmente vem acompanhada de uma releitura, mas não necessariamente. Ele pode fazer só a apreciação estética, sem a releitura.
E outras tantas estratégias que você como professor pode propor, ou às vezes o próprio aluno fala, né? Professor, posso fazer assim, posso fazer assado, enfim. Estratégias a gente tem aos montes. Porém, eu escolhi falar um pouquinho mais aprofundadamente de uma estratégia que a gente usa muito em arte, que é a apreciação estética. Então, assim, é importante que tudo que a gente definir como atividade para o nosso aluno fazer tem que estar rigorosamente relacionado ao objetivo de aprendizagem que eu tenho com aquela aula. Então, eu não posso, por exemplo, se o objetivo é pesquisar, eu não posso pedir para o aluno produzir. Não tem relação. Se for pesquisar, ele tem que fazer uma pesquisa. Se for experimentar, ele vai ter que fazer uma produção. Enfim, a gente tem que estar sempre atento para que a estratégia atenda ao objetivo. E agora, falando um pouquinho da nossa principal estratégia, que é a apreciação estética, eu quis trazer um pouquinho para vocês das teorias que embasam essa prática, que é tão comum pra gente. Então, eu trouxe aqui algumas linhas gerais de 3 teóricos que falam de apreciação estética. São o William Watt, o Michael Parson e a Abigail Hussain, em 99. Bom, o William Watt, ele desenvolveu em 88 uma técnica que ele chamou de Image Watch, que seria algo como observando imagens. Então ele definiu 6 momentos que o aluno vai passando por esses momentos. Então seria observando, descrevendo, analisando, interpretando, fundamentando e finalmente revelando. Eu disponibilizei aqui para vocês no vídeo uma tabela com as etapas, as ações que a gente espera do aluno e uma síntese de como deve ser o trabalho do professor em cada uma dessas etapas. Pode ser bem útil, então eu deixo com vocês aí, quem quiser, eu posso enviar depois pelo WhatsApp. O segundo teórico que eu trouxe é o Michael Parson. Ele tem um pensamento um pouco parecido com o do Watt, só que ele fala de que é importante que a gente conheça o desenvolvimento estético do nosso aluno, para a gente poder propor apreciação estética para ele. Ele acredita que a única maneira da gente desenvolver o olhar do nosso aluno em relação à arte, desenvolver, ampliar, é conhecendo em que estágio ele está. E, consequentemente, para conhecer o estágio do aluno, a gente precisa conhecer também o nosso. Ele diz que existem 5 estágios. O primeiro estágio seria a escolha das obras pela preferência, um segundo estágio pela beleza ou o realismo, o terceiro estágio pela expressividade, o quarto estágio pelo estilo e a forma, e o quinto estágio onde ele já teria autonomia de perceber que a obra não está ali para transmitir verdades, que na verdade ela está ali para ele levantar questões sobre a vida. Esse é o Michael Parson. E por último, eu trouxe o trabalho da Abigail Hussain, que ela escreveu um livro chamado The Eye of Beholder, que seria o olho do observador, e ela também diz que a gente precisa conhecer o nosso pensamento estético e o pensamento estético do aluno para poder desenvolver. Você vê que é um pouco parecido até com o que o Parsons fala. Então ela diz, o primeiro estágio seria o estágio descritivo. Normalmente a pergunta que a criança faz pra gente, ou que ela responde quando a gente pergunta da obra, é o que é isso. No segundo estágio, que seria o construtivo, seria o estágio do como isso é feito. O terceiro estágio, que é o classificativo, seria quem fez isso e por que fez isso. O quarto estágio, interpretativo, seria quando isso foi feito, estaria um pouco relacionado com o período artístico. E o quinto estágio, que é o recreativo, que é quando a criança já consegue, a criança ou o adulto, já consegue relacionar o que foi feito, como foi feito, por que foi feito e quando. E aí ela é capaz de recriar a obra, poder fazer uma releitura. Vejam, a criança só é capaz de fazer uma releitura depois que ela entende o que foi feito, como foi feito, por que e quando. Se ela fizer uma releitura antes de entender esses pontos, não é exatamente uma releitura que ela está fazendo. Percebem? A releitura tem que compreender esses 4 estágios. Os 3 teóricos que eu trouxe para vocês, eles concordam que nem todos os adultos alcançam os estágios mais elevados de compreensão estética e que para eles o que favorece o desenvolvimento estético é a familiaridade com as obras de arte. Isso vai depender das experiências que a criança tem com a obra de arte, que o adulto também tem. Então, pensando nisso, a gente vai começar uma ação formativa, eu e vocês juntos, que vai se chamar Tertúlia Dialógica Artística. É um material que eu tenho estudado e que eu vou compartilhar com vocês a partir dessa ação formativa. Vocês desculpem os latidos, que o meu cachorrinho tá aí querendo participar da nossa conversa. Ai, que gostoso! Então, como que vai funcionar? A cada 15 dias, eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp
uma imagem de uma obra de arte, ou então uma música, ou ainda um trechinho de um texto. Pode ser um conto, ou um trecho de uma peça de teatro, ou um trecho de um romance, alguma coisa assim. Sempre eu vou mandar alguma obra considerada clássica, considerada grandiosa pela humanidade. E aí o que eu vou pedir? Vocês vão receber essa obra, vocês vão observar e vão registrar em algum lugar, pode ser, né, num caderno, alguma coisa assim. E depois vocês vão enviar para mim qual foi a primeira impressão que a obra causou em vocês. Então, assim, não precisa se preocupar em pesquisar de quem é a obra, qual é o período, nada disso interessa. O que vai interessar é a sua percepção da obra, primeira percepção que você tiver. E aí você pode gravar um áudio, você pode gravar um vídeo, ou você pode escrever um parágrafo e você vai me mandar pelo WhatsApp. Depois eu vou compilar tudo isso, então as palavras eu vou botar numa nuvem de palavras, vou assistir os vídeos e vou tentar dar uma compilada e vou enviar para vocês com alguma devolutiva e alguma reflexão, porque aí a gente vai poder estar discutindo a apreciação estética na prática. A gente vai fazer isso a partir do dia 6 de julho. E antes disso, na próxima semana, no dia 29, no dia 30 de junho, a gente vai fazer um HTPC só eu e vocês, só os professores de arte, para a gente poder discutir essas duas questões, a decomposição das habilidades em objetivos de aprendizagem e esses referenciais teóricos que eu dei para vocês de apreciação estética. Nesse encontro de 29 e 30, a gente vai focar nessas duas questões. De qualquer maneira, eu continuo aqui à disposição para receber dúvidas e questionamentos e considerações sobre todas as outras vivências que vocês estão tendo, que eu sei que são muitas. Também recebo compartilhamento de trabalhos emocionantes dos alunos, que eu tenho visto muita coisa boa. E quanto ao nosso HTPC, você vai receber um link para participar. A gente vai dividir o grupo, vamos colocar 30 professores de arte na segunda-feira, dia 29, e 30 professores de arte na terça-feira, dia 30 de junho. E aí a gente vai bater um papo sobre esses materiais que eu estou enviando para vocês. Um desejo sorte, força, paz de espírito para a gente poder continuar desenvolvendo as nossas ações, tá bom? Um beijo, obrigada pela parceria.